Bem-vindos ao Liberdade através dos projetos de bombeiro. Eu sou Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Trabalhei anos no Corpo de Bombeiro analisando os projetos e fazendo vistorias. E hoje eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem ao menos R$15 mil por mês com os projetos de bombeiro. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os inúmeros comentários que eu tenho recebido, não só aqui no YouTube, como também nas outras redes sociais e por meios aí de mensagens também de WhatsApp. Eu fico muito agradecido com essas mensagens, né? E elas são combustível aí para a gente continuar trazendo sempre algum comentário e alguma coisa nova sobre projetos de bombeiro. Na verdade, eu sempre gostei muito dessa área de projetos, né? Então eu trabalhei bastante tempo no Corpo de Bombeiros e lá eu fazia a orientação dos profissionais que trabalhavam com os projetos. Então a gente analisava os projetos, muitas vezes tinha os plantões, né, de dúvidas que a gente ajudava ali as pessoas a terem, saberem o que precisariam melhorar ou mostrar nos seus projetos de forma que os seus projetos fossem aprovados junto ao Corpo de Bombeiro. Então, depois que eu me aposentei, né, me formei em engenheiro, surgiu realmente essa grande vontade de ter um canal de comunicação para estar passando algumas coisas aí interessantes sobre projetos de bombeiro. Então, a gente continua aí semanalmente trazendo conteúdos para vocês aí nas minhas redes sociais. Então, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, a gente sempre busca estar trazendo informação nova e eu agradeço muito aí as pessoas que trazem um feedback deste trabalho que a gente está fazendo, tá? Então, eu vou sempre continuar a tentar trazer um conhecimento novo para vocês aí. E hoje, eu separei algumas coisinhas para falar para vocês aqui. Inicialmente, eu queria comentar sobre uma pergunta que me foi feita, né? Se é difícil os projetos de bombeiro, se é difícil aprender a fazer e aprender a trabalhar com os projetos de bombeiro, né? É uma pergunta que sempre me fazem, né? E aí eu sempre costumo responder que os projetos de bombeiro, ele é uma somatória de conhecimentos simples. Não tem nada de extraordinário de física nuclear ou de viagem espacial em projetos de bombeiro. São uma série de conhecimentos simples e habilidades que você tem que aprender para aplicar nos projetos de bombeiro. Então, não é difícil aprender os conceitos e aprender a trabalhar com os projetos de bombeiro. E lembrando que essa área de prevenção e combate a incêndio, ela não é simplesmente você saber fazer o projeto de bombeiro numa planta baixa, né? Na verdade, não seria nem simplesmente, ela não é apenas aprender a fazer o projeto numa planta, né? Tem uma série de coisas aí que você tem que saber lidar e que no começo te trazem um pouco de insegurança, né? Por exemplo, lidar com o cliente, tirar alguma dúvida com o cliente, né? Tudo isso você vai pegando experiência com o tempo e se você partir do zero, você vai demorar um pouquinho mais, claro. Se você tiver alguém para caminhar junto, você vai dominar e fazer isso muito mais rápido, né? Mas a verdade é que não tem nada de outro mundo. Basta a vontade, né? A vontade da pessoa querer aprender a trabalhar com os projetos de bombeiro, se movimentar para aprender e para ir atrás dos clientes e com certeza a partir daí vão surgir clientes e vão surgir várias oportunidades com os projetos de bombeiro. Assim tem sido com várias pessoas que eu conheço, pessoas que eu ajudei e que eu orientei em algum momento da sua carreira e que hoje os projetos de bombeiro transformaram as suas vidas. Eu tenho algumas pessoas que passaram por essa transformação e que, com certeza, hoje o projeto de bombeiro ele faz parte integrante aí da sua fonte de renda e é muitas vezes a principal ou às vezes até a única forma da fonte de renda. Tão especial foi tamanha entrada que isso deu aí de faturamento, de dinheiro para a pessoa, tá? Então, eu não tenho dúvida que os projetos de bombeiros são a maior oportunidade hoje dentro da área de engenharia e da arquitetura. Então, falado isso, vamos voltar.
Por que eu entendo que projetos de bombeiro não são coisas difíceis? E eu vou aqui provar para vocês. Depende da vontade de cada um de vocês em aprender a trabalhar com projetos de bombeiro. Quando você pensa em projetos de bombeiro, talvez você esteja pensando numa grande empresa com riscos especiais, por exemplo, líquido inflamável. A gente teve aí um acidente com líquido inflamável em Santo André ou São Caetano, se eu não estou enganado, aqui na Grande São Paulo, que pegou fogo num tanque e etc, né? Mas na verdade a grande maioria dos projetos de bombeiro são projetos simplificados, né? Essa é a porta de entrada. Eles não são projetos que remuneram de uma forma muito alta, mas com certeza eles são a forma de conhecimento, de você começar a ter contato com a área, começar a ter os primeiros faturamentos, o primeiro dinheiro ali entrando com projetos de bombeiro, e isso pode te abrir a porta, pode já te libertar do seu trabalho, do seu projeto, do seu serviço talvez em CLT ou outras coisas, que muitas vezes aí 3 ou 4 projetos simplificados que você fizer por mês, talvez, dependendo como você está ganhando hoje, já te traga uma renda parecida com o que você ganha trabalhando muito menos. E a partir daí você vai tomando confiança, vai tomando gosto pela área e vai aprendendo mais. E eu quero mostrar para vocês, quando você trata, por exemplo, de projetos simplificados, qual o conhecimento que você tem que ter. Você tem que ter noções de saídas de emergência, você tem que ter noção de extintores, distribuição de extintores, proteção por extintores, sinalização, né? E iluminação de emergência, que nem em todos os casos vão iluminação, mas em alguns vão. Esses são os sistemas de proteção e combate a incêndio básicos que vão praticamente na grande maioria das edificações. E aí eu falo que é simples por quê? A proteção por extintores basicamente consiste em você saber distribuir os extintores dentro de uma edificação de forma que a legislação esteja sendo atendida, tá? E vou aqui dar uma dica rápida, né? Por exemplo, extintores, eles têm que serem distribuídos dentro da edificação de forma a atender o risco alto, médio ou baixo. Ou seja, tem edificações que são do risco alto, risco médio ou risco baixo. Por exemplo, um depósito de madeira para o bombeiro é classificado como risco alto, alta carga de incêndio. Já uma igreja é uma baixa carga de incêndio. E qual a diferença da distribuição dos extintores? A grande diferença é o caminhamento que uma pessoa pode ter, né? Qual o caminhamento máximo que uma pessoa, que um operador do extintor tem que caminhar até alcançar uma unidade extintora. E aí vai 15, 20 ou 25 metros. Risco alto, uma pessoa não pode caminhar mais do que 15 metros para alcançar uma unidade extintora. E já para o risco baixo, 25 metros. Então, risco médio, óbvio, 20 metros. E a partir daí, você faz a distribuição dos extintores dentro da edificação. Tá? Lembrando que você tem que ter pelo menos uma unidade extintora a não mais de 5 metros da porta de entrada. Também você tem extintores de classes diferentes, mas basicamente o bombeiro exige que nós tenhamos na edificação extintores para para 3 classes principais, né? Classe A, que são materiais sólidos combustíveis, por exemplo, madeira, tecido, espuma. E você tem os materiais que são da classe BC. Classe B são os líquidos inflamáveis. O classe C são materiais energizados, os quais você não pode usar água. Então são os extintores BC. Nós também temos os extintores ABC, que cobrem os 3 riscos, tá? Então, basicamente, os extintores A para classe A são extintores de água, tá? E aí você pode utilizá-los em materiais sólidos, né? E não pode utilizá-los em materiais energizados. Os materiais classe B são para líquidos inflamáveis. Por exemplo, pegou fogo numa panela num restaurante, você não pode jogar água. Você vai ter um acidente maior. Você tem que utilizar um extintor de pó. E materiais energizados. Por exemplo, um ar-condicionado, você não vai jogar água. Né, um extintor de água, você vai usar o extintor BC. Para cada um desses casos, então, você pode usar o A, que é o de água, BC
para líquidos inflamáveis e materiais energizados. E nós temos o extintor ABC, que cobre os 3 riscos. E aí ele pode substituir tanto extintores de água quanto extintores de pó. E a norma fala que você tem que ter para essas classes de incêndio, classe A e classe BC. Então, basicamente, você tem que ter extintores de água e extintores de pó BC, ou apenas extintores ABC também, tranquilamente. Um extintor a não mais de 5 metros da entrada principal e os outros extintores distribuídos de forma que um operador não tenha que caminhar mais do que 15, 20 ou 25 metros para risco baixo, médio ou alto. Então, tem alguma coisa extraordinária neste conhecimento, em saber distribuir extintores em uma edificação? Não tem, né? Não tem nada extraordinário. Fora isso, você tem que ter cobertura por extintores para riscos específicos. Tá? E aí, lá na própria instrução técnica te traz uma série de riscos específicos. Por exemplo, motores de elevador, né? Casa de máquinas de elevador, compressores, motores. Então lá traz os riscos específicos para os quais se deve ter um extintor. Então, se você tiver um motor, se você tiver uma máquina, um risco específico, você vai ter uma proteção por extintor especificamente para aquele risco. No demais, você vai distribuir os extintores e a norma fala que você tem que distribuir eles na proporção de, no máximo, 2 extintores para o risco principal para 1 extintor para o risco secundário. Uma aula rapidinho o que eu estou dando aqui, só para a gente ter noção que não é nada complexo e difícil, né? Por exemplo, o risco principal de uma madeireira, qual é? É classe A. Né? Uma madeireira, um depósito de madeira, né? Ou uma loja de imóveis, uma fábrica de imóveis. Então você vai ter que ter 2 extintores de água para cada extintor de pó. E vai distribuindo dessa forma em todo o ambiente. Os extintores de pó, melhor ficar perto dos motores, dos painéis elétricos, etc. Então, basicamente assim você distribui os seus extintores em uma edificação. Tá? Então, tem alguma coisa muito difícil nesse conhecimento? Não é difícil. É o que eu falei, são conhecimentos simples que vão se somando e que te fazem distribuir os extintores de forma mais rápida. E não só os extintores. Todos os conhecimentos no Corpo de Bombeiro, você consegue fazer a distribuição de uma forma... todos os equipamentos de proteção e combate a incêndio, eles seguem regras e seguem padrões que são utilizados em praticamente todos os projetos. E aí, claro, a gente tem aqui no Corpo de Bombeiro de São Paulo mais de 40 instruções técnicas. Algumas são muito específicas, mas algumas se aplicam a todas as edificações. Esse é o que eu digo, que é o caminho que a gente deve seguir para estar entendendo e fazendo os projetos de bombeiro. E é aí que vem a grande sacada, né? Eu criei esse canal para dar uma noção do que é projetos de bombeiro, para ajudar vocês a terem uma noção de que não é nada difícil. Eu tenho alguma coisa falando de extintores, tem alguma coisa falando de saída de emergência, dá para você ter uma noção básica, né? E eu tenho também algumas pessoas que quiseram, né, um conhecimento mais aprofundado do assunto, que me acompanham aí na mentoria, em algum curso que eu dou e que trabalho junto com esses alunos. Isso ajuda a você a ganhar muitos anos de conhecimento num período muito curto. Você conseguir remir tempo, conseguir extrair o tempo, conseguir fazer uma forma de investimento no qual você consiga resolver os projetos de bombeiro de forma muito mais depressa. Mas eu só estou falando disso porque você pegar e estudar é uma coisa, você pegar e alguém te passar os erros que costumavam existir na área, e você pegar alguém que possa te passar um direcionamento, pelo menos os principais direcionamentos, isso vai fazer te ganhar anos de experiência num período muito curto. Tá? Então, se possível, siga alguém, busque estar próximo a alguém que tenha um padrão, que tenha uma metodologia. Fora isso, a habilidade que você tem que criar para fazer os projetos de bombeiro, né, você tem os simplificados, eles não precisam de apresentação de planta. Os projetos, quando tem uma área um pouco maior, você tem que apresentar uma planta para o bombeiro para essa planta ser aprovada. Nesses projetos que são um pouco maiores,
você tem que ter uma certa habilidade, por exemplo, em trabalhar com o AutoCAD. Você tem que ter uma biblioteca de desenho e projetos prontos nos quais você consiga se basear também e também ganhar muito tempo. Então, tudo isso vai te ajudar a passar barreiras de forma muito mais rápida. Então, é difícil o projeto de bombeiro? Veja como eu te expliquei de extintores. Eu poderia, por exemplo, também falar de hidrantes, né? Você distribuir os hidrantes de que forma numa edificação é muito parecido. Um extintor cobre lá 15, 20 ou 25 metros, um hidrante cobre 30 metros, você pode usar 30 metros de mangueira e 10 metros de jato. Em alguns estados só considera a mangueira tem que encostar nos pontos mais distantes dessa edificação, não se considera o jato. E aqui em São Paulo e em muitos outros estados considera o jato de 10 metros. Aí é só saber o que seu estado pede, mas basicamente a lógica é a mesma. É claro que tanto para o extintor quanto para o hidrante, você tem que caminhar com esse equipamento por todo o layout dessa empresa. Então, o ideal é demonstrar o layout e praticamente com as cotas e verificando se todas as áreas estão cobertas, tá? Lógico que o hidrante ele tem aí uma bastante coisa a mais que você tem que saber, né? Que tipo de sistema que você pode usar. A gente tem sistema tipo 2, 3, 4 ou sistema tipo 5, que são utilizados para vários riscos e áreas construídas. Então, quanto maior o risco, um sistema tipo 5 ele é utilizado, por exemplo, para depósitos onde você tem uma área grande, se eu não me engano, acima de 5.000 metros quadrados. E aí são hidrantes duplo, com uma vazão muito maior. O sistema tipo 2 pode ser utilizado, por exemplo, num restaurante ou numa igreja, que é uma edificação que o bombeiro entende ser risco baixo, e você pode ter hidrantes simples, ou seja, apenas uma expedição com uma vazão mais baixa. Então, uma vez distribuída, a distribuição é igual para todas as edificações. O cálculo hidráulico que é feito e o tipo do sistema é baseado no risco, basicamente são tabelas, no risco e tamanho da edificação. Opa, descobri aqui que eu vou ter que usar um sistema tipo 3, e aí você tem uma pressão e uma vazão mínima no hidrante mais desfavorável. A partir disso, você consegue fazer o seu cálculo hidráulico. Você tem que usar 2 hidrantes para o seu cálculo, tá? Sempre 2 hidrantes. E a partir daí, você sabendo a pressão e vazão mínima num hidrante, você consegue, através de raciocínios, de fórmulas matemáticas, chegar a um padrão de vazão e pressão para sua bomba de incêndio, que ela consiga jogar água atendendo o hidrante mais desfavorável com a pressão e vazão mínima, e para o segundo hidrante também com uma pressão e vazão que vai ser dada de acordo com o H1, com o hidrante mais desfavorável. Então tem uma lógica aí que você aplica e consegue fazer o cálculo hidráulico, mas o que eu digo é um passo a passo, não tem nada de extraordinário. E digo mais, por exemplo, eu forneço as planilhas de cálculo hidráulico para os meus alunos, ou seja, tem um padrão, você distribui hidrantes, você desenha isométrica, você descobre qual é o H1, que é o hidrante mais desfavorável, você descobre qual é o H2, você tem um ponto A, que é um ponto de equilíbrio entre os dois, e a partir daí você descobriu a vazão e pressão do seu sistema. Caminha com essa tubulação do ponto A até a bomba de incêndio e descobriu qual a vazão e qual a pressão da sua bomba de incêndio. E aí praticamente fica simples você determinar o diâmetro do tubo e demais componentes do seu sistema. Não tem nada de fórmula mágica ou de algo muito difícil. O que tem realmente é um método, uma forma. Então, para distribuição de extintores, eu já falei, mas tem um padrão, tem uma forma pela qual a gente distribui rapidamente os extintores. Por exemplo, quando eu falo às vezes para os meus alunos, a gente pega uma edificação e eu vou distribuindo os extintores e mostrando para eles como eu faço. Uma metodologia que eu demorei alguns anos para estar criando ali, mesmo trabalhando no bombeiro que eu conferia, eu sigo aquele padrão. Os hidrantes idem. O cálculo hidráulico, basicamente, você entender o raciocínio do cálculo hidráulico, você está pronto para fazer qualquer tipo de cálculo hidráulico, seja de um barracão, seja de um prédio vertical, etc. E aí você tem as outras medidas de proteção e combate a incêndio, hidrantes, né? A gente falou de extintores, falamos de hidrante, mas não de hidrante. Agora vamos falar de alarme. Os pontos de alarme ele também tem que ser distribuído na edificação de forma
que todas as áreas sejam cobertas com 30 metros de caminhamento. Então, muito parecido com os hidrantes. Os hidrantes são 30 metros mais 10 de jato. Já os pontos de alarme são 30 metros. Normalmente, a gente coloca junto os pontos de alarme e coloca um ou outro ponto a mais para as áreas que não estejam cobertas. A norma recomenda que os pontos de alarme estejam juntos com os pontos de hidrante. É uma recomendação, não precisa ser seguido rigorosamente. De repente, algum ponto você não coloca junto e põe num ponto mais estratégico que você atenda aí com menos pontos de alarme. Tá? Então, aí poderia estar falando, inclusive eu estou na próxima aula, eu vou gravar até uma aula em sequência, eu vou mostrar para vocês, eu vou entrar no site do Corpo de Bombeiros e vou mostrar para vocês como é que a gente fica sabendo qual medida de proteção e combate a incêndio é obrigatório para cada tipo de edificação. E a partir daí, tudo isso que eu estou falando, por exemplo, extintores é obrigatório para todas as edificações, mas hidrante não. Hidrante tem algumas edificações, a partir de uma metragem é obrigatória, menos do que uma metragem não é obrigatório. Alarme de incêndio não é obrigatório para todas as edificações. E a partir daí, de você classificar a sua edificação e saber quais as medidas de proteção e combate a incêndio você, de fato, tem que colocar naquela edificação, basta você ter conhecimento de cada medida de proteção e combate a incêndio de forma separada para depois montar um único projeto, tá? Talvez eu até mostre um projeto ali já feito, vocês vão ver que não tem nada de extraordinário. Sigam uma metodologia e sigam um passo a passo. Essa foi a primeira parte que eu queria trazer para vocês, né? Agora, outra coisa que eu queria falar, também aí de forma bem resumida, mais para trazer uma reflexão para vocês, né? Cada um de vocês provavelmente já está trabalhando ou na área de engenharia, ou talvez até em áreas diferentes, né? Na área de engenharia, de arquitetura. E eu tenho colegas que tinham saído totalmente dessa área, da área para a qual eles tinham se formado, né? E eles acabaram voltando para a área de engenharia. Tem outras pessoas que mudaram completamente o rumo da sua rotina. Por exemplo, eu conheci um aluno e fui até conversar com ele pessoalmente, e ele trabalhava para uma construtora, tomando conta lá do servente, do pedreiro, indo na obra todo dia, lá 8, 9 horas na obra, em pé, ir para lá e para cá, e chegava no fim do mês ele tinha um salário. Ele tinha um salário até que bom, tá? Um salário perto aí de 5, 6 mil reais por mês nessa construtora. Ele era encarregado aí das obras, visitava 2, 3 obras todo dia, para lá e para cá, e vendo o que chegou de material, realmente aquele engenheiro lá de obra, aquele cara que corre para lá e para cá, né? E ele começou a trabalhar com os projetos de bombeiro, pegou o primeiro projeto ali sem experiência, na verdade ele trabalha com projeto técnico simplificado, e agora ele está se especializando realmente para pegar os projetos técnicos, né? Então ele pegou um projeto técnico simplificado, e em cima desse projeto técnico simplificado, ele descobriu que ali numa fração do dia, ele ganhou o que talvez demorasse ali 3 ou 4 dias, uma semana trabalhando para ganhar na construtora. E a partir daí caiu a ficha nele, correu atrás, começou a fazer algumas parcerias, né? Ele tinha, no caso dele, ele conhecia alguém que era contador e começou a passar já algum serviço para ele, e foi abrindo o leque, né? E hoje ele ganha aí talvez 2 ou 3 vezes o salário dele todo mês fazendo os projetos técnicos simplificados, visitando os clientes, fechando negócios, e mudou totalmente o rumo da vida dele. Saiu da construtora, né, e ficou trabalhando apenas com os projetos técnicos simplificados. Uma grande oportunidade e uma grande fonte de renda também nessa área, né? E tudo isso para falar, né, refletindo um pouco, eu entendo e eu uso os projetos de bombeiro como uma ferramenta. E, na verdade, eles não são mais do que uma ferramenta para quem cair a ficha e realmente souber ir atrás das oportunidades que essa área pode trazer para você. Eles são uma ferramenta de mudança de vida. Ou seja, uma ferramenta é tudo aquilo que você utiliza para facilitar algum serviço, para facilitar alguma missão, para facilitar alguma coisa, algum objetivo seu, né? E os projetos de bombeiro nada mais são que uma ferramenta que pode te ajudar em outras áreas da sua vida, tá? Eu vou falar o exemplo aqui de um colega meu que chama Fred, e ele é do interior do estado de São Paulo. Então,
Ele era funcionário público, trabalhava, engenheiro, né, formado, mas trabalhava numa prefeitura de uma cidade média, pequena, média, uma cidade média, não uma cidade muito grande, no interior do estado de São Paulo. Funcionário público, tinha um bom salário, tá? Talvez o salário dele hoje, se ele tivesse continuado, fosse acima de 10 mil reais, com certeza, talvez algo perto de 15 mil reais por mês, que ele era encarregado e tal. E ele começou a trabalhar com os projetos de bombeiro em paralelo, tá? Eu, assim, ajudei ele bastante ali nessa transição de carreira dele. E chegou uma época que ele saiu da prefeitura. Então, ele utilizou os projetos de bombeiro como uma ferramenta. E a partir daí, montou o seu escritório, tem um escritório muito conceituado, e montou outros negócios, tá? Ele trabalha com outros negócios, trabalha aí com imóveis, mas tudo isso com renda gerada dos projetos de bombeiro. Ele trabalha com academias de musculação, ele é franqueado e já está indo para sua 4ª academia, ou seja, a renda da prefeitura que ele ganhava lá atrás já foi superada em muitas vezes somente pelas academias que ele montou com o dinheiro de projetos de bombeiro. Então, ele usou os projetos de bombeiro, e eu uso os projetos de bombeiro também como uma ferramenta de melhora de vida, poder dar um padrão melhor, morar melhor, ir para restaurantes, poder ter todo um caminho aberto através dos projetos de bombeiro. Imagina você mudar o seu padrão de vida, mas mudar de forma inteligente, né? Eu costumo falar de plantar, fazer aquela plantação, utilizar essas sementes para se multiplicarem. Foi o que esse colega meu fez, né? Ele simplesmente não começou a gastar tudo que ganhava, deixar o dinheiro guardado numa poupança. Não. Ele aplicou esse dinheiro dele, tá? E hoje, só com as academias que ele já tem o custo de vida dele pago e consegue reinvestir apenas do primeiro investimento, que foi a academia. Daqui a pouco, se ele quiser, ele para de trabalhar com a engenharia, porque apenas as academias que ele está continuando a montar academias vão ser uma renda vitalícia muito, mas muito superior ao que ele precisa. Então, os projetos de bombeiro, depois que você chega num certo nível, que você trabalha alguns anos e vai pegando experiência e vai acumulando clientes, você passa a ter um fluxo de dinheiro que, se você for inteligente, você começa a comprar e vender imóveis, você começa a montar um negócio que não tem nada a ver com o ramo de engenharia, você começa, inclusive, a viver com rendimentos. Se você souber guardar ali ao longo de meses e anos, você começa a viver apenas com o rendimento que você vai ter do dinheiro aplicado. Eu sugiro sempre, se possível, montar um negócio que multiplique mais rápido, né? Imóveis também são grandes oportunidades que surgem nessa área. Então, projetos de bombeiro é uma grande ferramenta de mudança de padrão de vida. E se você aplicar esse dinheiro, você consegue multiplicar ele de forma exponencial. Sai um pouquinho da caixinha, desse mundo que às vezes você está preso aí, CLT, recebe, gasta tudo que recebe, tem que voltar a trabalhar, e no outro mês. Tente utilizar uma oportunidade de projetos de bombeiro para se desvincular desse mundo que a gente fica preso, né? Essa grande fábrica, essa grande fila de todo mundo fazer a mesma coisa e correr atrás da mesma coisa e trabalhar todo mês e carteira assinada, né? Os projetos de bombeiro vão proporcionar para você a segurança, talvez, de sair desse mundo aos poucos, né? Pô, comecei a trabalhar paralelamente, daqui a pouco você vê que os projetos de bombeiro já estão equilibrando com o seu salário, aí você começa a criar coragem e fazer planos para sair de onde você está hoje e alçar planos muito maiores, tá? Eu posso garantir que os projetos de bombeiro são uma enorme oportunidade. Talvez, pessoal, que eu posso falar, dependendo de quanto você está ganhando, 2 projetos de bombeiro grandes, é lógico que você tem que ter experiência, mas eles trazem talvez a renda do que você ganha um ano inteiro. E aí que te traz uma grande mudança de vida e uma grande oportunidade. Imagina esse meu colega que dá risada sozinho hoje por ter montado uma fábrica de fazer dinheiro, né? Uma fábrica de sustentar ele, e ele está reinvestindo. E vai reinvestindo o quanto ele quiser, né? Ele vai se manter trabalhando aí provavelmente mais alguns anos, né? Com
com engenharia de proteção e combate a incêndio, mas daqui a pouco ele não precisa. Ele já montou estruturas que sustentam o padrão de vida dele com sobra para ele fazer o que quiser da vida dele. Então, projetos de bombeiro são uma grande oportunidade de uma área que está em plena expansão. E quando eu falo projetos de bombeiro, pessoal, lembra, os projetos de bombeiro não são simplesmente fazer um projeto no AutoCAD. Tem os projetos simplificados, que basicamente é você orientar o seu cliente e verificar e solicitar a vistoria. Tem as renovações dos projetos, as renovações dos AVCBs. Um AVCB ele tem validade de 1, 3 ou 5 anos, dependendo do risco, dependendo da ocupação. Então, imagina, você uma vez atendeu bem o cliente, daqui 3 anos você tem de novo a renovação. Não tem uma empresa que fique mais do que 1 ou 2 anos sem ter uma mudança de layout, uma mudança de máquina, alguma coisa que ele tenha que fazer novamente a regularização do seu projeto junto ao Corpo de Bombeiro, seja através de um FAT, que é um formulário de atendimento técnico, ou até de substituição de projeto. Então imagina, há clientes que num período aí que você acompanha ele, vai mudar o projeto dele 10, 12, 20 vezes, e acredite, existe. Empresas que estão em plena expansão, ela não para. Ela vai aumentando, vai mudando o maquinário. O AVCB que vence a cada 3 anos, você tem que estar renovando toda vez. Então, são tantos serviços que pode se prestar, né? Inclusive inspeção de equipamentos. Você pode entrar na área de instalação de equipamentos, se você tiver um pouco de feeling para esse tipo de coisa. Então, é uma gama de serviço que não para, tá? Diferente de um cliente que vai construir uma casa e vai ficar ali com você 1 ano, apenas o projeto de bombeiro você tem um cliente para o resto da sua vida, se você assim quiser e se você fizer um bom atendimento para ele. Em resumo, pessoal, era isso aí que eu tinha para trazer para os senhores. Foi um grande prazer estar falando. Eu vou fazer uma aula já na sequência, só não vou emendar para não ficar direto, na qual nós vamos entrar lá no site do Corpo de Bombeiros e nós vamos ver então as medidas de proteção e combate a incêndio, como classificar, quais são as tabelas que a gente usa, tá? E aí eu aguardo você numa próxima aula. Muito obrigado e até esse próximo vídeo nosso.